Olá pessoal, Pastor Leandro Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre têm me acompanhado aqui pelo canal e também os temas que tenho revisado aqui com vocês, obviamente de interesse cristão. Lembrando sempre que os meus esforços como pastor e como teólogo nas Sagradas Escrituras é buscarmos na face do Cristo, na carne dele, na vida dele, a fé verdadeira, a fé modelo, a fé que salva, o evangelho da qual nós todos devemos crer e submeter. Amém? Não esqueçam disso, tenho deixado claro meus objetivos aqui. Outro detalhe importante, queria agradecer rapidamente aqui aqueles que têm orado e intercedido pelo nosso ministério e também compartilhado o nosso conteúdo, que é obviamente de extrema importância. Hoje vocês vão ver, inclusive, tá? Conscientizando, doutrinando, ensinando pessoas que obviamente dentro de uma igreja não vão ter condições. Amém? Espero em Cristo que você também nos agradeça e agradeço o nosso trabalho, passando essas informações, divulgando isso para outras pessoas, tá bom? É uma forma de você agradecer Cristo e nos agradecer, obviamente, pelo trabalho, tá bom? No demais, duas coisas importantes também, ainda a acrescentar antes de começar o tema de hoje. Lembrando que nós estamos sempre ao vivo, em cultos abertos ali na sede, todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos, 7 da noite, horário de Brasília. Você pode estar participando desse culto em vídeo e áudio, simultâneo, transmissão direta ali da sede para você. Tanto pelo nosso site, como também em demais mídias que estão conveniadas ao nosso ministério. E outro assunto importante, igrejasempolitica.org, site oficial do nosso ministério interdenominacional, pois nossos objetivos são proféticos, de movimento profético, de defesa em relação à fé e ao evangelho contra as arbitrariedades da igreja atual, que coloca ou impõe política no ministério, tá bom? Então você entra no nosso site, procura saber quais são esses objetivos, o acervo doutrinário, pensamento, e tenho certeza que você vai se cadastrar se você for um bom cristão e fazer parte desse movimento que visa defender a obra do nosso Senhor e as almas, em específico, tá bom? igrejasempolitica.org, entra lá, conheça também esse trabalho. Bom, hoje o tema, obrigatoriamente, tá? Eu não era para me tocar nesse assunto agora, mas eu me senti desafiado a isso, vou dizer para vocês por quê. O vídeo de hoje é uma continuidade do último vídeo que eu gravei, que o tema é Igreja 2030. É por quê? Tá? Porque nós vamos reforçar a denúncia hoje aqui sobre Hernandes Dias Lopes, que alguns aí que tem ele por pregador predileto disseram que o que a gente estava falando aqui era mentira, que nós tínhamos que ser processados, etc, etc. Nós vamos reforçar ainda mais, porque encontramos mais coisas sobre ele, e outros também, dirigentes de igreja presbiteriana, inclusive um que é discípulo dele, Paulo Júnior, tá? Da Igreja Aliança do Calvário, e tem mais coisa hoje aí relacionada a isso, tá? Então, pastor, meio que eu preparei para vocês aqui, de uma forma que eu não vá levar tanto tempo, não sei se eu vou conseguir isso hoje aqui, porque é muito extenso a situação aqui no que diz respeito ao que a ONU e essas igrejas tramaram e estão pondo para funcionar, tá bom? Então, meu tema hoje com vocês é a Igreja 2030, uma continuidade do último vídeo lá, um paralelo entre Bíblia, Igreja e ONU, tá? O meu propósito com você hoje aqui é denúncia, ok? É expormos o esquema da ONU de organizar uma comissão de iniciativas de cooperação, desenvolvimento e revolução formada por igrejas evangélicas para uma nova prática cristã ou inserção de nova prática religiosa, tá? Somado a isso, a ODS, que são Objetivos e Desenvolvimento Sustentável, somado à visão ambientalista, tá bom? Os meus objetivos específicos para tratar essa cartilha de igrejas da ONU, tá? Com esses propósitos aqui, é entrarmos também no mérito, aí sim, desse Conselho Cooperativo de 1970, que é o CLAD 1, que foi o primeiro evento ou congresso feito
por essa fraternidade de teólogos que aconteceu na Bolívia, na década de 70, formada de igrejas protestantes, tá? Em larga escala, em específico, a que eu vou tratar hoje, a presbiteriana, como a Mackenzie, vista desse ângulo como um núcleo de formação de pastores para cumprir o protocolo disso aqui, ok? Tá? E a gente tem como provar, porque isso tem documento, cujo epicêntrico dos pontos principais que se propõem a ser discutidos entre eles, como inclusão teológica radical ou mudança radical da teologia da igreja, olha só, pensamentos ou correntes de pensamento, o marxismo cristão, ecumenismo político, teologia da libertação, ambientalismo ou igreja ecológica, teologia liberal, movimento evangelical, crítica textual, missão integral, dentre outras correntes que eu citei nos outros vídeos anteriores, tá? Formado de um protestantismo tradicional, visando a derrubada, que eu disse no outro vídeo, a derrubada do fundamentalismo continental, do biblicionismo continental, como disse lá, ok? Estão citados no último vídeo, eu vou reforçar a denúncia hoje aqui, Hernandes Dias Lopes, Ronaldo Lidório, Arival Casirino, Paulo Júnior, que é da Igreja Aliança do Calvário, que é discípulo, inclusive, do Hernandes Dias Lopes, ok? Estão citados, tá? Eu não digo por mim, eu digo pelos documentos e mais informações que estão espalhadas aí pela internet de congressos que eles foram, etc, etc, ok? Então, rapidamente aqui eu vou trazer um resumo do que eu venho falando em outros vídeos, do que, na verdade, é esse esquema. A ONU, ela é a visão internacional disso, tá? Mas não começa esse trabalho aqui pela ONU. Esse trabalho de criar uma fraternidade de teólogos empenhados nessa função de inversão, diríamos assim, de valores tradicionais da igreja, quem iniciou esse trabalho de inversão, de corrupção teológica, foi a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a mãe, é a cabeça, né, de todas essas atividades eclesiásticas. Mas vamos lá. Isso historicamente é identificado, eu venho falando sempre, pelo documento de missão pastoral firmado em Roma em 1974, que é o Pacto de Lausanne, que tem como ponto central a articulação CMI, Conselho Mundial das Igrejas, tá? Que se propõe, tanto Roma como a CMI, o fim da ortodoxia bíblica e do fundamentalismo cristão, pela radicalização de um novo padrão e prática cristã. Então, lá atrás, eles se reuniram para planejar exatamente como eles iam fazer isso, o que, na verdade, está acontecendo agora e está dando certo. Tá? Existem duas coisas importantes desse pacto aqui que eu venho falando, que eles chamam de conceituação e fundamentos hermenêuticos. Tá? Primeira definição dessa conceituação e fundamentos hermenêuticos. Definir uma pauta que seria discutida entre eles para a padronização radical do discurso das igrejas. As 9 sensibilizações, que eu falei em vídeos anteriores, que uma delas é o fim da leitura reverente das Escrituras, o fim da confessionalidade credal na fé, né, que é a visão cristocêntrica, o fim da soteriologia seletiva, o fim da ênfase da natureza e impecabilidade cristológica, o fim do evangelismo contra culturas religiosas, o fim da denúncia profética, que mais? O fim da crença dos milagres, o fim da escatologia pré- e pós-tribulacionista e milenar, o fim da ética individual e social, que é a santidade ativa, a mudança de vida, a regeneração, enfim, é uma coisa satânica,
maligne nessas 9 sensibilizações que eu já expliquei em vídeos anteriores. Segundo ponto dessa conceituação e fundamentação hermenêutica do Pacto de Lausanne, a necessidade de criar uma fraternidade de teólogos que seriam responsáveis por essas 9 sensibilizações, tá? E levar essas propostas para dentro das igrejas, de missão e trabalho cooperativo de conscientização partindo desse setor específico, da esquerda continental que iria honrar a pauta. Eles iam criar uma esquerda política e religiosa só para isso, para essa tarefa aqui. Ok? Mas lembra que eu falei no último vídeo que aí prevalece a ambiguidade, né? Dessas duas vertentes políticas dentro da igreja, a direita e a esquerda, tá? Evangélica. Ambas, por mais que a ideologia política sejam diferentes e se conflitam uma entre as outras, todas cumprem o protocolo dessa pauta que é a mudança radical do discurso das igrejas, o novo paradigma, essa coisa toda aí. Todas cumprem. Tá? Se você traçar um perfil teológico de ambos, você vai chegar nessa conclusão. Por mais que politicamente sejam ideologicamente diferentes no seu pensamento. Enquanto uma trabalha a visão da prosperidade, a outra trabalha da classe e das minorias. É mais ou menos isso. Mas todas estão trabalhando por isso daqui, honrando o Pacto de Lausanne. Tá? Mas não é um objetivo com vocês aqui. Esse Pacto de Lausanne que eu venho mencionando tinha necessidade de gerar uma gestão de intelectuais. Tá? Que a gente está chamando aqui no vídeo sempre de fraternidade teológica, porque é isso que, na verdade, se fala nos documentos, ok? Que é uma mistura de teólogos católicos, de protestantes, até islâmicos, tá? De tendência islâmica tem no meio aí, que daí entra a filosofia, tá? Bom, esta gestão de intelectuais, que mistura catolicismo, cristianismo, protestante e islamismo, seria representada por movimentos de iniciativa e cooperação para patronização radical, como eu falei aqui, por meio de estruturas ou bases para-eclesiais, institucionais, congressos e conferências mundiais, latinas, nacionais e nível continental. Então aqui, a gestão desses intelectuais, criada por Roma, se dividiriam em 3 blocos, tá? As instituições, os congressos interdenominacionais e os conselhos cooperativos. Pastor, o que o senhor tem para falar disso aqui? Aí vocês vão entender a questão da presbiteriana. Para não ficar tão em evidência essa realidade, tão claro isso. Eles precisam mascarar, porque que nem congressos interdenominacionais, muitos que vão nesses congressos vão para a experiência, mas não querem ser identificados. Eles vão lá para, é tipo maçonaria, vai lá para poder criar os contatos, gerar aquela coisa toda de convívio. É uma espécie de namoro. Mas eles não querem assumir uma instituição desse tipo e nem assumir também ser membro de um conselho, como fez Ed Renekiewicz, como fez Ariovaldo Ramos, como também já participou Caio Fábio, essa pessoal, esses esquerdopatas aí, certo? A verdade é mais ou menos essa. Mas tem aqueles que querem ser discretos. Por isso foi dividido nessa gestão, tá? 3 blocos da qual eles pudessem exatamente serem, ao mesmo tempo, radicais e sutis, em formar discípulo, em gerar estrutura. Tá? Então vou tratar esses 3 aspectos aqui com vocês. Primeiro, a questão institucional. Vamos lá. O Pacto de Lausanne é identificado como missão integral, numa visão mais ampla. Tá? A inversão dessa postura da igreja por uma radicalização social, um ecumenismo político, uma teologia liberal, um relativismo dogmático, moral, uma escatologia do novo mundo. Isso é Pacto de Lausanne, ok? As instituições de base que eu citei, todas elas, tem uma que se destaca aqui, que eu vou usar hoje, que é a visão mundial. Tá? Essa instituição
Visão Mundial, que é uma organização humanitária não governamental, ela se destaca na pirâmide das bases que eu estou citando aqui do Pacto de Lausanne. Ela está entre as tops, diríamos assim, tá? Em 1950, ela foi fundada por um pastor batista. Em 1975, chegou ao Brasil por meio de um presbiteriano, George Depp, do qual firmou como diretor cumprir o Pacto de Lausanne e difundir a missão integral no mundo. Tá? O atual presidente da missão integral, da Visão Mundial, é o senhor Ed Renekiewicz, que eu já venho falando dele há muito tempo, da IBAB, e já estiveram nessa cadeira aí, presidencial, Oriovaldo Ramos, que é outro nome fortíssimo nessas estruturas, e Valdir Stangel, ok? Que é embaixador global da Aliança Evangélica Brasileira e diretor do movimento Lausanne. Já até criaram um movimento para isso, ok? Essa instituição, Visão Mundial, está entre uma das mais importantes a nível de administração e articulação, tanto intelectual como financeira, nesta pirâmide de bases do Pacto de Lausanne, que é nada mais do que o CLADES e o SEBS, tá? Ela é a top, como já disse aqui. O responsável pela criação da coalizão de igrejas, e inclusive também do pacto firmado com a ODS, que é o Protocolo da ONU das Igrejas de 2030, né, a cartilha das igrejas, para discutir objetivos ambientalistas de desenvolvimento sustentável no meio cristão. Isso foi firmado desde 2017 por essa instituição Visão Mundial, ok? Com a ONU, de cumprir essa agenda de 2030. E aí entra o Unesco, entra a Unicef, a WEA, que é uma outra sigla da ONU, que traz uma cartilha imensa de igrejas compromissadas com essa agenda de 2030. Inclusive a Associação Evangelística Billy Graham está citada nela também, como sendo uma das responsáveis em cumprir essa visão de doutrina social que a ONU vem arrastando muita gente para isso e, obviamente, potencializa, né, que a nova ordem mundial chegue mais rápido, não tenho sombra de dúvidas, ok? Então, a Visão Mundial em destaque é uma das principais no que diz respeito à articulação tanto intelectual como também financeira dessa pirâmide de bases que trabalha para honrar o Pacto de Lausanne, que é a inversão da postura teológica das igrejas, radicalismo social, ecumenismo político, teologia liberal, relativismo dogmático, moral, escatologia do novo mundo, essa coisa toda, e uma concentração maior ainda na esquerda, tá? Para quem não sabia aí, então Billy Graham, há muito tempo, as instituições dele já cumpriam essa tarefa. Parceiros financeiros dessa visão mundial: Coca-Cola, Microsoft, Mastercard e Luz Vermelha. Agora vocês vão entender por que a maioria desse pessoal que faz parte dessa trama, vamos dizer esse trama, desse programa, eles falam contra o dízimo e oferta. Entendeu? Porque eles recebem dinheiro. Por isso essa chuva de sigla, instituições, cria-se instituições toda hora nesse país aqui. Por isso, porque quem financia essas instituições somos nós, o Estado, tá? O fisco, todo esse dinheiro aqui vem do Estado, vem de multinacionais para receber perdão fiscal, para receber benefícios fiscais e etc, etc. Então, por isso que muitos deles, que você já vai ver lá pregando aqui o dízimo, tirando de fora aqueles que fazem apelos para dízimos, que eu não quero entrar nesse mérito, mas falando agora daqueles que falam contra o dízimo, né? Por isso, como é que as instituições dele vão sobreviver, vão se manter crescendo dessa forma como eles crescem aí? Né? Eu falo até pelo Ed Renekiewicz. Da onde vem o segredo da explosão desse cara aí? Porque tem financiadores pra caramba por trás deles aí.
Então, é esquema de gente grande, senhores. É esquema de gente grande que até, em relação a Ed Renekiewicz, diz que ele tem instituições filantropas, humanitárias que ele recebeu, chegou a receber dinheiro do Bill Gates, da família Rockefeller, né? Um ano que está registrado aí. Sabe lá Deus mais quanto tempo isso não ficou lá. Então é esquema, é grana, é dinheiro. Esses caras, além de cumprir protocolo, eles estão ficando ricos com esse discurso de visão ou doutrina social, ok? Bom, ainda dentro desse bloco institucional de base da esquerda religiosa, visão mundial, se destaca também, embutido dentro disso, uma esquerda política radical. Aí vem a militância do PT misturada com esse povo todo, tá? Movimento Evangélico Progressista, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, a MTB, RENAS, Rede Evangélica Nacional de Ação Social, Fórum de São Paulo, que aí entra as Farc, PCC, e etc, PSOL, né? MST, ativistas pró-aborto, homossexualismo, descriminalização das drogas, etc. Que lindo, não? Só numa instituição, visão mundial, que disse Ed Renekiewicz está como presidente hoje, e Ariovaldo Ramos já sentou naquela cadeirinha lá, certo? Dentro ainda do que eu estou falando aqui, Missão na Íntegra, que faz parte desse bloco aqui institucional, movimento fundado em 2010 por Ariovaldo Ramos, ele está hoje liderando isso aí, a LTMI, inclusive também alinhada à escola teológica dele, que é essa sigla aqui, tá? Então, esse bloco institucional, que é a visão mundial que eu tratei até aqui, que está comprometida até as tampas com a agenda da ONU de 2030, e também com o radicalismo social, e também com o ecumenismo político, e também com a teologia liberal e tudo aquilo que eu falei, tá? Mantém, financia, sustenta isso aqui. Os conselhos cooperativos e os congressos que cumprem a pauta do CLADES e do SEBS, que aí entra CMI, que aí entra ONU, onde é discutida a pauta da missão integral. Então eu não pertenço à visão mundial, pensam eles, mas eu vou no Congresso, estou entre aqueles que participam desse pensamento, que trabalham esse pensamento, etc, que é o caso dos nomes que eu vou citar aqui agora, tá? Então aí é que entra o detalhe, ok? Conselhos cooperativos e congressos, cujo ponto de partida na América, aqui em 1970, na Bolívia, que formou-se um conselho de cooperação, de radicalismo social, ecumenismo político, teologia liberal, aí vem os nomes que eu disse. Metodista, presbiteriana, batista, wesleyana, luterana, dispensionalista e pentecostais. Ok? Tá? Então, vou entrar no mérito da presbiteriana agora, que muita gente ficou aí insatisfeita. Veja bem, senhores. A presbiteriana está citada no documento a congregacional, tá? Toda ela. Não vê que essa história, que esse papo furado, eu não pertenço, sou independente. Não vê que essa história furada. Se você for um cidadão bem intencionado, jamais você seria presbiteriano na sua vida. Começando pela questão de conhecer quem foi o fundador do movimento presbiteriano, tá? Que a teologia desse homem uma heresia pura, me refiro a Calvino. Segundo, tá? Você nunca seria na vida presbiteriano, sabendo que a primeira igreja aqui nesse país, da presbiteriana, o pastor que trouxe o movimento para cá era maçom de 33º grau, que eu denunciei aqui. A igreja era um templo maçônico, foi assim que eles começaram no Brasil, tá? E a Mackenzie, fundada por um maçom também. Eu não sei se agora é rito escocês, eu fiz a denúncia aí, tá aí no canal. Jamais você seria presbiteriano só por estas razões. Muito mais essa daqui, sabendo que o nome da instituição da qual você é pastor, da qual você congrega, firmou um pacto desse nível desde a década de 70. Tá? E eu vou colocar link para vocês na descrição para seguir a pesquisa e a investigação para quem quiser. E me processem para vocês verem. Me processa.
Já teve gente que tentou, tá? Teve gente que tentou e se ferrou. Porque ficou pior, porque tudo que eu falei eu provo. E tudo que nós estamos falando tem fundamentação. Eu não venho falar aqui sem comprovar. Então me processo, eu quero ver. Eu quero ver aqui no caso desse cara aqui, ele abrir a boca e falar que o que eu estou dizendo aqui é mentira. Vamos lá. Vocês ficaram suspeitando que Hernandes Dias Lopes não tem nada a ver com isso. Já começa por aí. Ele nem presbiteriano deveria ser na vida dele, dizendo ser um pregador do evangelho, sabendo a origem, a natureza da formação do ministério da qual ele pertence. Ele está até as tampas comprometidas aí. Porque quem formou ele e tornou ele o que ele é hoje é a maçonaria. Tá? É o caso dele, do Nicodemos e patota toda aí. Falou? Cujo credencial é essa aí. Mas vamos lá. Preletor em seminários e conferências desde 2011. Ele frequenta a missão na íntegra. Tá? Se comprometeu com a presença e com o trabalho, também com a agenda da ODS de 2030. Tá? Isso eu falei no último vídeo e estou retomando de novo isso para vocês com mais coisas que eu vou falar aqui. Ele é diretor brasileiro da Reframe Ministries, Organização Internacional por Decisões e Planos de Ação Social, tá? Ligados à ODS de 2030 da ONU, e leva o selo GuideStar, eu não sei se é assim que pronuncia, mas é GuideStar, deve ser, ok? Que é uma instituição ligada à Fundação Bill Gates e é globalista. É uma espécie de banco, tá? E ligada à Fundação Bill Gates e é uma instituição ou um selinho que representa a visão globalista. Olha só o nível desse cara. Esteve presente como preletor num evento onde cita o nome de Oriovaldo Ramos e o chama de Ari. Eu vou soltar o vídeo para vocês verem aí, dele falando do Oriovaldo Ramos, que é um dos mentores, né, dessa máfia da esquerda evangélica, que eu citei tudo aqui, e ele com carinho chama o cara de Ari e está dentro de um dos eventos da missão da íntegra. O vídeo vai parar para você aí. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês nesta noite. A benção estar aqui com Ari, um homem a quem amo, respeito e admiro. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Como esse cara vai conseguir justificar? Frequentando congressos, palestras ligadas à Agenda de 2030 da ONU, ligadas à esquerda política e religiosa que eu citei aqui, comprometida com o Pacto de Lausanne, cuidando de uma empresa que cuida dos interesses globalistas da ONU, de empresas globalistas também, como eu falei aqui, da forma que eu falei, como que esse cara vai conseguir justificar uma coisa desse tipo? E chamando um dos cabeças e mentores desse movimento de Lausanne com carinho, Ari. Esse é o primeiro detalhe. O outro citado, Paulo Júnior, da Aliança do Calvário, promove uma conferência chamada Old School, onde reúne pastores ligados à coalizão pelo Evangelho, a TGC, que um dos fundadores dessa coalizão, entendeu? É D.A. Carson, que trabalhou pela Aliança Evangélica Mundial no setor de estudos sobre unidade da fé e igreja, que também está ligado a essa cúpula de esquerda. Augusto Nicodemos também lançou a coalizão pelo Evangelho no Brasil, que reúne vários pastores e igrejas, inclusive carismáticas e ecumênicas, inspiradas também na visão evangélica cultural e social, cujos autores americanos é John Piper, Joey Beck, que são ativistas do movimento LGBTQ, que defendem uma doutrina homoafetiva na teologia
cristã. Olha o nível desse Augusto Nicodemos. Ainda tem cara que nem gosta dele ainda, né? Inclusive também Paul Washer, que para alguns é um reformista, aparece como conferencista de coalizão pelo Evangelho também, da esquerda americana, dessa visão de doutrina social, cujos fundadores eu citei aqui, e também trabalham pela agenda da doutrina social e também globalista. Tá? Os links vão ser colocados aí para vocês confirmarem tudo isso. Ok? Outro citado, Ronaldo Lidório e Arival Casimiro, ambos pastores da presbiteriana ligados a Hernandes Dias Lopes, ok? Está muito claro na internet aí, que estão dentro da cúpula de ativistas de projeto de ação global, Movimento Lausanne, Missões Transculturais Brasileiras, a MTB, a WEA, que é da ONU, e a ODS também, da ONU, Agenda de 2030. Vou citar o nome deles de novo, que sempre estão ligados ali a Hernandes Dias Lopes, ok? Ao senhor Hernandes. Ronaldo Lidório e Arival Casimiro, ambos também pastores da presbiteriana, e sempre estão com ele, Hernandes, nesses congressos, trabalhando livremente pela pauta da doutrina social que o pastor está tratando aqui. Bom, a questão é essa, tá? Existe envolvimento institucional de congresso, existe presença como pré-leitor em atividades de discurso entre pessoas que defendem a pauta e discutem a pauta. Pelo amor de Deus, vocês querem mais que prova? O que eu tenho que fazer? Senhores, eu não estou traçando um perfil teológico da presbiteriana. Eu tenho certeza que se eu traçar um perfil teológico desses nomes que eu citei aqui, eu vou encontrar relativismo dogmático, moral, escatologia do novo mundo, eu vou encontrar a visão desse radicalismo social, eu vou encontrar a aproximação da igreja com a ciência, que alguns deles disseram que a marca da besta ela tem um sentido para ele mais figurado, mais simbólico do que metafísico, né? Um deles falou aí, querendo deixar claro para a igreja que ela pode usar, que a única preocupação é o comprometimento moral e não técnico, ou seja, trabalhando pela aproximação da igreja com a ciência. Então eu vou encontrar muita coisa, do Nicodemos, do Dias Lopes, desse Paulo Júnior. Agora, uma coisa interessante, tem um slogan deles, né? É a tríade da presbiteriana. O sacerdote é Nicodemos, o mestre é Dias Lopes e o profeta é Paulo Júnior. A tríade. Então, se isso aqui fosse verdade, como eles divulgam ser, teologicamente, se fosse, eles deveriam abandonar a presbiteriana hoje. Só pelo fator dessa denúncia que eu disse a vocês aqui, que eles sabem, estão cientes, que a presbiteriana é uma instituição, toda ela controlada pela maçonaria, e não estaria nesse país hoje se não fosse ela. Nem deveriam ser presbiterianos, começando pela teologia de Calvino. Mas, em compensação, eles articulam isso com o público, dizendo que eles não concordam, mas aceitando e estando lá. Essa coisa toda, essa máscara, entendeu? Agora, detalhe, pastor, qual é a preocupação do senhor maior aqui disso tudo que você falou? São eles. Para mim, tanto faz. É a igreja deles? Para mim, tanto faz. A minha preocupação maior é outra. Entendeu? É o que me tira o sono. A igreja sendo usada para alavancar e potencializar a nova ordem mundial. Senhores, tudo isso que está acontecendo aqui é para trazer a nova ordem mundial mais rápido. Essas igrejas estão trabalhando para dar à ONU e ao déspota o poder mundial. Essa é a minha preocupação. Entendeu? Não é impedir a apostasia, até porque Paulo diz que sem ela Jesus não volta. Minha preocupação não é, e nem é o meu ofício, impedir que a apostasia não se cumpra. O meu ofício, a minha dedicação de trazer essa denúncia para vocês,
amenizar os estragos de almas e vidas que estão se deixando levar pelo discurso desses caras, sendo eles agentes da subversão. Sendo eles, entendeu? As sementinhas do mal que o diabo infiltrou dentro da igreja para aproximar a igreja desses ditames, desse protocolo de novo mundo ou até mesmo de nova geração. Então, pastor, eu queria deixar registrado aos senhores aqui, especificamente, vou falar isso para vocês aqui sobre o caso, né? Hernandes Dias Lopes, que eu desafio ele a provar o contrário. E eu vou colocar os links e as provas aí nas inscrições, façam a cópia, porque logo eles vão tirar do ar como a maçonaria faz com tudo que eu digo. Tá bom? No demais, senhores, eu espero no meu bom Jesus que a posição de vocês mudem no sentido de assumir que tudo isso esteja acontecendo e fazer alguma coisa por isso. Alguns disseram para mim assim, vai pregar o evangelho. Garanto que você não sabe nem me traduzir o termo evangelho. Quanto mais ainda saber o significado teológico dele. Entendeu? Tenho certeza que nem você sabe o que significa evangelho. No termo e no peso teológico. Em compensação, tá? Qualquer um que vier contra o que eu estou falando aqui, etc, lembra, eu não estou traçando características teológicas, muito mais debatendo teologia. Eu estou fazendo uma denúncia. Qualquer um que vier aí no comentário agora, prove ao contrário tudo que eu falei aqui, caramba. Ou então, fica quieto que é a melhor coisa para você. Tá bom? Melhor coisa para você. Um abraço, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Ore por esse ministério, que é o Ministério da Palavra. Maranata, Jesus está voltando. Deus abençoe todos vocês.